e a responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, queridos alunos e ouvintes. É uma honra, mais uma vez, estar segunda-feira aqui com vocês. E lembrando, tá? Você que quer fazer parte do Jornada Teológica, custa muito, gente, muito. É largar a preguiça. É botar a preguiça na gaveta e começar a estudar, tá bom? Fiquem tranquilos, não tem custo nenhum financeiro, apenas seu tempo, sua dedicação e seu amor pela palavra. Mas hoje, eu gostaria de continuar o assunto sobre o Novo Testamento, mas bater um papo com vocês, porque eu tenho visto, e hoje no debate mais cedo, então você que não acompanhou o debate ainda, ó, dá tempo, termina a aula aqui e corre para assistir o debate com o pastor José Carlos e o pastor Barbosinha, ó, beijão pros dois aí, grandes amigos. Pastor Barbosinha, a gente me viu pequenininho, né, e hoje a gente teve a honra de debater junto. Hoje o tema foi a igreja protestante, ou sobre a reforma protestante. Ambas são a mesma coisa. Talvez você já se perguntou, o que a igreja católica ela fez pelo mundo ou pelo Brasil? O que a reforma protestante fez pelo mundo ou pelo Brasil? E essas perguntas a gente falou um pouquinho hoje, até respondeu algumas, deixou questões em aberto. Só que o que eu mais tenho olhado, e foi a pauta de hoje, é o que eu queria conversar com vocês, é que o pastor Gila e os demais aqui perguntou assim, será que precisava haver uma reforma protestante de forma interna ou externa? Ou seja, você que está me ouvindo, você acha que na igreja do século XXI é necessária uma nova reforma? Lutero, em 1517, 31 de outubro, ele bate 95 teses na catedral, ou na igreja ali, né, de Wittenberg. E aí ele vai falar uma coisa que é muito marcante. Só a graça salva. O justo vive pela fé. E ele vai começar a dizer que o Witzel, que era um grande pregador da época ali católica, ele estava pregando sobre indulgências, que eram pequenos envelopes que continham a salvação de uma alma de um parente seu, que estava preso no purgatório, que é outra doutrina que em breve a gente vai falar em uma aula nossa. Só que, olha que lindo. Lutero, ele lendo a Bíblia em casa, ele percebe, né, como ele era um doutor ali da igreja, da abadia de Wittenberg, ele percebeu que tudo que falavam não estava batendo com a escritura. E ele começa a falar assim, peraí, só a escritura basta. Não pode ser o Papa, não pode ser os padres da igreja, tem que ser a escritura. E hoje no debate a gente pautou um detalhe muito interessante. Hoje talvez o celular aqui, ó, essa ferramenta aqui, inclusive está carregando, para você ver como é que é limitado, né? Está aqui carregando, é uma fonte muito forte para a sua vida. Talvez você use para rede social, para trocar ideia com um amigo, com alguém, para assistir um filme. Novamente, nada contra, gente. Eu faço tudo isso, tá? Só que se eu não tenho um propósito por trás daquilo, de nada adianta. Então a gente precisa sair do campo do vou só fazer por fazer e começar a usar a tecnologia ao nosso favor. Realmente usar para algo específico. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês aqui? Primeiro, que vocês possam entrar no nosso grupo, que agora está com um novo número, tá, gente? Eu vou até falar aqui para vocês. Como eu falei para a galera vai ser realmente um número específico. Normalmente vocês não veem um professor, um palestrante dar um número pessoal. Eu gosto de contramão a tudo, tá? Então, pega papel, caneta ou seu smartphone e anota aí, por favor. 32, tá, gente? Alguns me perguntam, por que 32? Foi da outra cidade que eu morava, na qual eu era diretor de um seminário teológico, lá em Minas Gerais. Então anota aí, ó. 32 99130 7847. Novamente. 32 99130 7847. Nesse WhatsApp vocês vão estar falando diretamente comigo e eu estarei te enviando para um grupo. Grupo de quê, professor? Nesse grupo você vai aprender a estudar, a entender a escritura e não somente ela, né? Ontem foi domingo, foi dia de Enem. Então a galera aí tava desesperada pro Enem
E o Enem nada mais é do que interpretação de texto e entender um pouco do dia a dia e do panorama mundial e internacional também. Então, estudar teologia, gente, não tem a ver só com a Bíblia. Você aprende técnicas de hermenêutica, de oratória, para que melhore a sua performance como ser humano na sociedade. Mas voltando à proposta da aula de hoje, novamente eu falei na segunda passada sobre o filme A Forja. Você assistiu, Jonathan? Conseguiu assistir A Forja? Não deu, né? Mas se eu não me engano, algumas igrejas passou ele de forma gratuita. Eu também estava passando em algumas igrejas esse filme. Novamente eu indico assistir, não vou dar spoiler, mas vale muito a pena. É um filme que vai retratar a batalha, não só do jovem ali, mas de pessoas que querem realmente discipular. E pega essa ideia aqui, ó, pega a ideia, tá? Talvez a gente já ouviu muito sobre paternidade, é um assunto que ficou um saco. Porque as igrejas às vezes pregam de uma forma muito mística, muito assim, ó, eu sou seu paizinho, vem até mim, fique dependente de mim. E aí parece que criou uma nova linhagem de pai que não é Cristo. Mas a paternidade que eu estou falando aqui é a de Cristo, tá bom? Diretamente a de Deus para a sua vida. E olha que lindo que a Bíblia vai falar. Que a paternidade, os filhos, eles precisam ser maiores do que o pai. Eles precisam fazer mais do que o pai. Pega a dica, hein? Quando você pega Elias, ele fez exatamente 13 milagres. E Eliseu, seu discípulo, pede a porção dobrada após ver ele subindo na carruagem de fogo. E sabe quantos milagres Eliseu fez? Catalogados na Bíblia? 26 milagres, ou seja, o dobro do seu predecessor. Mostrando claramente que precisamos ser maiores do que quem nos discipulou ou quem nos formou. Você pega Jesus dizendo, discípulos, vocês farão a obra maior do que a que eu fiz. E você tem Jesus andando sobre as águas. Você tem Jesus fazendo N milagres. Mas eu nunca vi Jesus curar com uma sombra, mas Pedro cura. Eu nunca vi Jesus curar com um lenço, mas Pedro cura. Eu nunca vi Jesus apenas tocar em uma pessoa, em uma conversa de frações de segundo, e ela sair curada. Mas o seu discípulo fez isso. João, por exemplo, ele passou N provações, como ser preso, como ficar dentro de um caldeirão pegando fogo, e não queimou. Jesus não passou por isso. Então você percebe que a paternidade, ela é sempre um geracional, ou seja, é gerado em você o senso de paternidade, é gerado em você a noção que você precisa de um pai, mas você é melhor do que o pai. E em Malaquias 4:5 há uma profecia sobre a minha vida e sobre a sua vida, que diz que os corações dos filhos e dos pais serão aquebrantados. Os pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Dizendo que os jovens, você jovem que está me ouvindo ou me vendo, você é a força dessa geração. Será que a gente vai esperar acontecer alguma coisa mística, né, ou até alguma coisa sobrenatural para que eu comece a acreditar? Será que não é suficiente a escritura na sua vida? Eu estava até brincando com o Jonathan, a Bíblia aqui, ó, tá bem velhinha, mas isso aqui é sinal de alguém que lê, né? Ao sinal de alguém que estava folheando. E tem até uma história que diz que um pastor um dia, chegando em uma igreja, ficou muito triste porque viu no banco algumas folhas meio rasurada, a Bíblia meio jogada, e aí no púlpito ele começou a falar, olha, a falta de cuidado com a escritura. E aí um irmãozinho levantou a mão, ô pastor, eu tenho 50 anos que a leio e não tenho condição de comprar uma outra. E o pastor triste disse, eu apenas li a Bíblia 3 vezes. E o irmão tinha lido mais de 50. Então cuidado para não julgar a capa, né, pelo livro inteiro. Então, queridos, realmente o que eu estou querendo propor aqui, assim como o filme propõe a ideia da forja, a ideia de um local, um ambiente que faça isso, esse curso aqui também é a forja. Eu não estou forjando em você aqui um discípulo à minha imagem, até porque se for por uma imagem eu sou feio pra caramba. Segundo, se for por inteligência, tem gente mais bonita e mais inteligente nesse mundo. Mas é para forjar em vocês um sentimento verdadeiro, uma vontade verdadeira, realmente um propósito. Eu gosto de dizer para quem anda comigo, meus amigos, meus irmãos, que o que você mais tem que ter é a sua essência. É uma palavrinha que eu amo muito, que é essência. Se você perde, você não tem mais nada. Então hoje, o que eu estou propondo para você é que você entenda de uma vez por todas, assim, ó, de uma forma rápida, que se você não aprender a Bíblia, se você não dominar o seu talento, o que você ama fazer, o que você é bom, você não chega a lugar nenhum. E claro, o fator predominante na sua vida tem que ser Deus. Se não for, nada que eu falei nem faz sentido. E o terceiro fator predominante precisa ser pessoas. Você precisa ter pessoas ao seu lado. Se você não tem
uma quantidade de pessoas, não falo de seguidores, tá? Não confunda seguidores com pessoas leais do seu lado. Seguidores servem para te aplaudir, mas ninguém te viu o seu começo ou não chorou com você também. Então, você precisa ter uma tríade, né? Literalmente 3 colunas que sustentam você, que é Deus, a palavra e pessoas. Mas como eu falei, eu queria ler com vocês um versículo. Então, ó, passaporte da aula é a Bíblia, caderno e caneta. E claro, uma água também que faz bem para a saúde. Isso aqui não é igual ao Universal não, tá, gente? Não vou mandar vocês colocar em cima da TV. Coloque em cima da TV, não, tá? E quem faz, pega a aula de símbolos e seitas que eu coloquei lá. Falei um pouco sobre isso. Fica tranquilo que vocês não estão fazendo nada do diabo, mas é melhor saber os princípios por trás, tá bom? Vamos lá comigo? Neemias capítulo 8. Lá no Antigo Testamento, eu sei que poucas pessoas gostam de folhear o Antigo Testamento, talvez por um motivo de não saber o que falar, talvez fica com medo de ensinar alguma coisa, mas eu gosto muito do Antigo Testamento como do Novo. Então vamos folhear um pouquinho a Bíblia, tá bom? Neemias capítulo 8, e vamos ler um pouquinho aqui alguns versículos. Versículo 1 para começar, tá? E vamos seguir aqui, ó. Pega a ideia, se tiver diferente minha tradução, porque eu estou com a versão Ara, Almeida, revista e atualizada. Olha como é que tá meu título, gente. Depois vocês falam como é que tá o de vocês aí, aqui no WhatsApp ou na live, tá? Esdra lê a lei diante do povo e a explica. Pega essa pedrada aqui, hein? Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se juntou como um só homem, na praça. E disseram a Esdra, o escriba, que trouxe o livro da lei, que é as escrituras, e o Senhor tinha falado a Moisés e a Israel. Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como mulheres, e todo mundo capaz de ler e entender e ouvir estavam ali. Era o 1º dia do 7º mês. Leu o livro diante da praça, que estava na fronteira das portas. Todo o povo que tinha ouvidos atentos ouviu o livro da lei. Esdra, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava com ele também, à sua direita, Matatias, Sema, Ananias, Urias, Malaquias, Rassum, Zacarias e Mesulão. Esdra abriu o livro à vista de todo mundo, porque estava acima deles. Abriu e todo o povo se pôs em pé. Esdra louvou o Senhor e disse: Amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, e ele deu a explicação, de maneira que todos entendessem o que se lia. Neemias, que era o governante, e Esdra, o sacerdote e escriba, e os levitas ensinava todo o povo, dizendo: Este é o dia, consagre ao Senhor. E todos começaram a chorar, porque naquele dia entenderam a lei. Queridos, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto dessa passagem, o livro de Neemias é composto por uma junção. Ali no período hebraico, judaico, cristão, não se tinha diferença. Por isso que a nossa Bíblia tem 27 no Antigo e para o povo judeu tem 22. Porque Reis, 1ª e 2ª Reis é junto, 1ª e 2ª Crônicas é junto, Esdra e Neemias também é junto. Para eles é um livro só. Na nossa Bíblia tem uma divisão devido a um personagem muito tardio chamado Mileto de Sardes. Lá em 1500 para frente, ele dividiu em Antigo e Novo Testamento. Mas isso fica para uma próxima aula, tá bom? Mas o que acontece aqui? Esdra, ele é um cara muito inteligente. E a melhor parte que eu gosto muito, os dois tinham seus 25, 30 anos por aí. Ou seja, pessoas jovens, conhecimento elevadíssimo e com um propósito. Não era só financeiro, era abençoar e ajudar as pessoas. E olha o que diz o texto. Eles se juntaram em um púlpito, parece até uma aula de oratória, né? E eles se juntaram e naquele dia começaram a entender e a explicar a lei. Então, ó, não é questão só de abrir. Não é abrir por abrir. Mas é literalmente a pessoa perguntar assim, ó: professor, eu não entendi esse texto. Você consegue me explicar? Eu ia explicar. E de imediato, a pessoa: eu entendi e quero conhecer a Jesus. Então talvez você aí que está assistindo as 12 aulas que a gente já deu ao longo desses 3 meses de curso, não entendeu ainda
que estudar não tem a ver com ficar inteligente. Ficar inteligente, gente, qualquer faculdade te ajuda, qualquer professor te ajuda, talvez nem todos, né? Mas boa parte ali consegue te dar um conhecimento. Mas o propósito desse curso, e até do filme que eu estou indicando para vocês, A Forja, é trazer vocês uma paternidade. A ideia de que vocês precisam gerar em pessoas uma melhora do que você não foi, ou do que você é, você triplicar. Eu costumo dizer e brincar com alguns, eu sou filho único, não tive a chance de ter irmão, então você que tem irmão, por favor, valorize, tá? Para de doideira, para de brigar com o irmão, valoriza. Você que não tem irmão, a vida, quando você faz um irmão, um amigo, são pessoas que a vida te deixou escolher, né? Como irmão, tem até um vídeo que eu gosto muito de William Shakespeare chamado Menestrel. Nesse vídeo ele vai falar sobre o poder dos irmãos, o poder da amizade. Então muitas das vezes você aí não faz amigo, ou não ensina o que você está ouvindo no podcast, no Instagram. Às vezes tem vários conteúdos que você fica passando o dia inteiro rolando e não aprende nada. Então aprenda a comer bastante, mas a dar também. Aprenda a fazer, na verdade, a comer conteúdo e a preparar conteúdo. Não estou dizendo para você virar professor não, nem influencer não. Estou dizendo para que você, no seu dia a dia, aprenda a falar o que você está ouvindo. Ou até mesmo falar, caramba, hoje eu vi uma coisa na rádio, uma frase, achei legal. Eu acho que vai abençoar a vida de tal pessoa. Eu vou falar. Então aprenda a fazer isso. Mas, como sempre, a gente precisa dar nosso intervalo, até para que você se recomponha, tenha um tempo de beber sua água, um café, um bolinho, um pão, não sei. Tenha seu momento de descanso. Já já a gente volta para mais um Jornada Teológica, tá bom? Aquele beijo, até daqui a pouco. O mundo é feito de histórias. E são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis. Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe, participe. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. O colesterol alto pode matar e os cuidados devem começar na infância para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Por trás daquele lanche do petisco bem gostoso, pode ter algo perigoso. Uma bactéria que pode fazer muito mal. Você pode até parar no hospital. Mas para isso não acontecer, lave as mãos. Cuidado com o que você toca antes de comer. Mantenha as bactérias longe. Fique atento ao manuseio, preparo e conservação dos alimentos. Vigilância sanitária.
Fala, meu povo lindo, voltamos. Vamos embora. Ó, seguinte, gente, eu sou um professor que é o seguinte. Eu gosto de improvisar algumas coisas. Fiquem tranquilos que a aula sempre está aqui dentro, tá? Mas tem algumas coisas que eu gosto de improvisar. Até porque uma coisa que sempre me tocou quando eu comecei a dar aula foi que as pessoas cobram por livro, as pessoas sempre cobram para investir no outro. Eu sempre tentei dar muito de mim para outra pessoa, para que as pessoas pudessem crescer. Então é o seguinte, eu estou com este livro, olha a grossura, gente. Quem tem medo de ler livro já não quer nem ganhar, né? Olha o tamanho do bicho. Isso aqui é Patrística, Pais Apostólicos, gente, diretamente da minha biblioteca, livros raros de se achar, e quando você acha é caro pra caramba. Seguinte, pensei em dar ele aqui, acordei de bom humor hoje. O que acontece? O que eu quero que vocês façam? 3 requisitos para ganhar esse livro. Primeiro é me seguir no Instagram. Então pega lá, ó, @Família Delta. Quero ver me seguindo. Segundo, joguei no Stories aí sobre dúvidas da própria live que eu tô dando aqui agora, né? Da própria aula. Então eu quero que vocês façam, pergunte alguma coisa lá, que a nossa equipe vai estar olhando e me falando aqui. E terceiro, eu quero que vocês comentem lá no Insta lá, tá bom? Na primeiro vídeo lá, primeira postagem que tem lá, ó, vou até botar aqui pra vocês, pra ficar mais didático, ó, se liguem. Aqui, ó, vocês vão lá no meu Insta, vai seguir, ó, gente, ó, aqui, ó, tá vendo? Família Delta, ó lá que povo bonito, ó. Você vai entrar aqui, vai nesse primeiro vídeo aqui, ó, vai nesse primeiro vídeo, você vai curtir e vai comentar ali sobre o que mais te motiva a estar no Evangelho. Vou falar de novo, hein? O que mais te motiva a estar no Evangelho. A melhor frase, o melhor comentário, eu estarei selecionando e você vai ter acesso, estarei entrando em contato e você vai ganhar este livro, tá bom? Ah, professor, mas e como é que outra pessoa pode ganhar outras formas? Vou abrir outra sessão. Você que está ao vivo agora comigo, seja pelo Facebook ou seja pela rádio, se você ligar para a rádio agora, só ligar e fazer uma pergunta, já é seu, tá? Não importa a pergunta que for, se você já fizer uma pergunta, ligando para a rádio, eu quero atender você aqui ao vivo, você vai ganhar esse livro e você já tem o livro totalmente gratuito, tá? Jonathan, vamos falar o número junto aí? Fala para mim o número aqui que eu vou repetindo, vai. Número da rádio. 3201 80 71 3201 80 71. Então se você quer ganhar um livro totalmente gratuito. O WhatsApp, qual é o WhatsApp, Jonathan? Já manda aí. É o mesmo aí, gente. Quer pelo WhatsApp? Beleza, mas tem que ligar. Eu quero ligação para que a gente interaja. Queridos, por que eu faço essas coisas? Porque normalmente a gente dá muita desculpa que ninguém investiu em nós, que a gente foi muito mal interpretado, que a gente se sentiu mal na igreja, que a gente não se sente amado. E aí, quando a gente tem numa rádio um programa gratuito, teologia, que é caro pra caramba, quando a gente tem um professor que tá dando livro de graça, quando a gente tem N métodos, talvez a gente não busque. Por isso que eu digo que algumas coisas a gente precisa ser caro. Porque parece que só assim que a gente valoriza. Parece que quando a gente tá no leito de uma doença, quase na morte, a gente valoriza a vida. Parece que quando a gente perde um amigo, um irmão, que a gente valoriza. Parece que quando a gente perde uma coisa muito importante, seja de trabalho, ou seja de financeira, a gente valoriza. Então, é a tendência do ser humano tá quase perto de uma perda ali para começar a valorizar. Então, tome cuidado, porque isso causa muito problema. Então, se você hoje quer começar a ter uma melhora de vida, quer realmente ali ingressar em uma geração que quer forjar outras pessoas, faça essa ligação, vá no Instagram também. Vou até já vou dar uma olhada aqui no Instagram se tem alguma coisa. Vou mandar aqui no meu WhatsApp também, ó, caso a galera queira se comunicar, pra gente já ficar ligadinho. Mas vamos lá, gente. Jonathan, abre pra aula aí. Vamos embora, segue no slide. Não é que a gente já não tava em aula, mas pronto. Gente, eu coloquei de forma provocativa esse título: Santa ou Prostituta? Você aí, sabe quem é essa cidadã que tá na imagem? Esta é exatamente ela mesma, Maria Madalena. Maria Madalena é uma personagem bíblica totalmente histórica.
mas também muito fundamentada em muitos mitos e besteiras, tá? Como vocês podem ver, eu fiz questão de colocar uma série ali da Amazon Prime, porque é uma série que ficou muito famosa sobre Maria Madalena, como outros filmes que eu já citei para vocês em algumas aulas, que é o filme sobre o Código da Vinci. É um filme, gente, o filminho para dar problema esse feio. O filme falou que Jesus tinha uma filha chamada Sofia. É um nome que eu gosto muito. Sabedoria em grego. Diz também que Jesus casou. Só que o casamento dele não foi só em relação a Maria Madalena. Jesus casou com a alma dela. Olha que povo confuso, né? Gente, naquela época tinha alguma maconha. Porque pensa comigo, o povo pra falar besteira, velho. A galera fala assim, o jovem que é doido. O jovem que é doido. Você vai naquela época lá, os gnósticos era tudo ancião, tudo gente já de mais idade. E olha as baboseiras que me falam. Tinha alguma coisa errada aí. É bom até averiguar aí a polícia. Voltando aqui. Quando a gente vai falar dessa cidadã, Maria Madalena, ela é envolta em uma áurea muito nebulosa, de mistério, de magia oculta. Vocês já sabiam, eu acho que eu já dei essa aula nas Seitas e Símbolos. O pentagrama sempre é vinculado ao satanismo. Já expliquei que a rotação que o planeta Vênus faz é exatamente o mesmo símbolo que a gente vê. A partir disso, alguns astrólogos perceberam que o pentagrama era um símbolo astronômico e muito importante. Tá? Não tem nada a ver com o capeta só pegou para ele. Maria Madalena é a mesma vibe. Eles acreditam, por ela ser a mulher de Cristo e carregar um bebê que seria incrivelmente inteligente, perfeito, poderoso, né, Sofia, ela seria um cálice. Lembra aquela ideia do Santo Graal, que em francês é sangreale, que seria o sangue dela mesmo, na filha dela? Então, quando a gente vai mostrar o pentagrama, normalmente simbolizava Maria Madalena. O que eu quero dizer com toda essa história? Olha como é que é perigoso a gente assistir alguns filmes, algumas séries e ter certeza que tem a ver com a Bíblia. Olha como é que é perigoso eu chegar na igreja apenas ouvir no domingo e durante a semana eu não estudar, eu não procurar abrir as escrituras para saber. Quantos de vocês já ouviu que Maria Madalena era uma prostituta? Eu creio que todo mundo, né? Todo mundo já ouviu aqui. Maria Madalena é prostituta. Ela é aquela mulher que foi apedrejada, né? Quase foi apedrejada, né? Se Jesus não vem intervir ali. Quase todo mundo ouviu isso. E essa é uma das primeiras mentiras. Hoje não tem como eu ser tão longo na aula. Eu quero que vocês fiquem com gostinho mesmo. Mas já vou dar uma ideia, ó. Nas aulas retrasadas eu falei sobre The Chosen. Uma série que muita gente fala mal e fala bem. Uns falam bem porque fala que ela é histórica, é realmente arqueológica, ela traz um Jesus mais humano, Jesus mais amigo. E alguns falam mal porque diz que realmente esse Jesus, ele tá fora das escrituras. É um Jesus muito hype, um Jesus muito jovem. Eu discordo por um motivo básico. Todo mundo que está envolvido nessa série são historiadores e arqueólogos. Então ela é realmente bem histórica. Ah, professor, mas e aquelas histórias que não faz muito sentido? Se chama licença poética. É quando um autor, um diretor, ele tem permissão, não é alteração, tá, gente? É permissão de pegar uma ideia por trás do texto. Quer ver uma ideia? Vamos lá. Nicodemos vai até Jesus. João diz que ele foi de madrugada. Não diz o porquê. Mas se eu vou na cultura judaica, olha o que eu descubro. Ele era sacerdote, correto? Um fariseu da época. Ele não podia se encontrar com Jesus de dia, por um motivo muito simples. Se ele se encontra, os fariseus iam criticar ele. Outra coisa, se ele se encontra de dia com Cristo, ele não poderia fazer uma reunião lá no cenáculo, na parte de cima da casa, porque todo mundo da rua iria ver. Então o que The Chosen faz? Acaba de contar essa história que eu contei. Ele coloca algo a mais que não está na Bíblia, mas quando eu vou para a parte histórica, eu confirmo que a parte óbvia de que Nicodemos foi de noite foi para que ninguém encontrasse ele. Tá bom até aí? Então, assim, é claro que infelizmente, quando a gente vai para a série e alguns filmes, eu sei das discrepâncias, principalmente quando a gente vai para a parte infantil, né? Quando você pega ali, ó, Moisés, José, tem outro desenho que agora eu esqueci agora, eu acho que é do Jesus, o Pequeno Messias, alguma coisa assim. Todos esses desenhos é cheio de mentira, contando algum apócrifo. Lembra que eu já ensinei na aula? O que é um apócrifo? É uma palavra que significa escondido. Apóque
que é em grego escondido ou oculto. Então são livros que não contém na nossa Bíblia. Não é que é mentira, tá, gente? Muitos são históricos, como Macabeus, como Baruque e alguns outros. Mas não contém como canônico na nossa Bíblia. Inclusive, a gente vai encontrar isso também em Maria Madalena. A gente tem o diário dela, o Evangelho segundo Maria Madalena. Olha o que vai contar nesse evangelho. Que ela era casada, que ela brigava com os discípulos. Eu fico imaginando, esses caras escrevendo, o que passava na mente dos caras, né? Eles contavam que ela brigava, que ela batia em Pedro. Imagina Pedro apanhando pra Maria Madalena. Gente, deve ser uma coisa maravilhosa. E Maria Madalena sentando a mãozada em Pedro. Pera aí! É uma coisa louca. Tá vendo como é que é doideira? Gente, a gente tem que rir, gente. Tem que rir. Porque é umas coisas que é engraçada. Mas vocês hoje tem que entender o seguinte. A gente tá rindo de algo que tá muito real. Hoje em dia estão brincando com o evangelho. Hoje em dia, N faculdades e professores também estão ensinando mentira pra você. Então eu gosto de que a aula seja engraçada, porque a palhaçada que fizeram há 2000 anos atrás tá voltando de novo. Os gnósticos foi uma seita. Gnose significa conhecimento em grego. Agnosticismo é não ao conhecimento. O a ali é um prefixo para não em grego. Tá voltando muito forte. Eu não sei se vocês ficaram sabendo aí. Jonathan, que é o cara culto. Jonathan, você viu no YouTube aí um cara chamado Wilker Leão? O cara que fica fazendo debate com o professor. Eu não lembro se foi pra você que mandou, foi pro Carlyle. Até mandar um beijão pra ele que tá assistindo aí. O Wilker, gente, é um cara que tá muito famoso no YouTube. Ele entrou na Faculdade Federal de História. Inclusive eu estou fazendo licenciatura em História, né? Comecei a faculdade, mais uma graduação, para, né, o conhecimento sempre crescer. Então em breve aí eu vou falar algumas coisas específicas para vocês sobre a área medieval, que é onde eu estou me graduando. E na graduação de História, inclusive já estou passando por essa matéria, né? Fevereiro volta de novo. Esse Wilker, o professor começa a dizer assim, ó, é porque a gente tem que acreditar mesmo que a Bíblia é uma mentira e não sei o quê, e fala de partido de esquerda, de direita, e ele não é cristão, mas ele bate muito forte sobre isso. E aí a galera tá taxando ele, falando que ele tá todo errado, que ele tem que parar de ser assim, e ele começa a gravar as aulas. O que eu quero dizer com isso, gente? Você aí talvez não passa metade do que um cara desse passa. Talvez a gente não passou metade do que essa galera aqui passou. Lembra as histórias que eu já contei de história da igreja? Policarpo, Felicidade, Perpétua, Irineu de Lyon, grandes homens e mulheres que morreram pela Bíblia. Eu não tenho coragem de morrer, gente. Não adianta a gente ser hipócrita, não. Pensa agora. Chegar um soldado, botar uma arma na tua cabeça e falar assim, para de ler a Bíblia. Primeiro, não ia ser nem muito difícil, porque metade dos crentes não lê, né? Então assim, né? Não ia ser muito difícil. Mas pensa comigo. Uma arma engatilhada, 9 balas no pente. Você ia falar o quê? Vem tomar um café comigo? Me mata? Não. A gente ia negar. Por isso que essa firmeza a gente precisa gerir em nós diariamente. E aí Pedro vai começar a falar assim, ó. Porque as lutas e tribulações que eu passo gera perseverança. E a perseverança gera paciência. Que gera domínio. Que gera força. Que gera fé. Então você para aí de levar a Bíblia como qualquer livrinho. Porque em breve vai ser proibido. Já dei várias aulas falando sobre isso. Em breve a Bíblia não vai ser mais aceita. Em breve as pessoas não deixarão ter uma leitura pública das Escrituras. Já tem em vários países, principalmente a França, é um país que eu estudo muito, já é proibido. Ali o pastor precisa passar a sua pregação para o Estado, para que o Estado veja o que ele vai pregar. Então, olha que complicado. Sem se falar da Índia, da China, que já tem um sistema muito opressor. E você aí achando que passa dificuldade, né, gente? Pelo amor de Deus, gente. Ó, me economiza, viu? Quando você pensar que passa alguma coisa, lembre, você não passa nada. Estamos aqui apenas sentindo um pouquinho do que algumas pessoas sentiram em larga escala. Jonathan, passa mais uma parte aí. Ó, essa parte aí, gente, não vai dar pra me passar agora. Você acha que dá pra jogar no YouTube aí? Essa cena aí? Não, pelo... Vai dar aquela travada, né? É. Tá. Mas, ó, pega... Eu já deixei de forma clara o título pra vocês pesquisarem em casa, tá bom?
Jesus resgata Maria Madalena, cena de The Chosen. É 2 minutos e 40, gente. Bem rapidinho, bem legal. O que essa cena retrata? Jesus vai entrar em uma taberna. Taberna naquela época, gente, é um anacronismo, tá? Não existia taberna. Taberna é algo medieval. O que era uma taberna? É o que você vê em filme de guerra. O lugar de bebida, prostituição, a galera ficava junto. Não é que não existia no período judaico-cristão, mas o povo judeu ele não tem essa ideia ainda de ajuntamento para bebida ou para prostituição. Pelo contrário, as prostitutas eram normalmente cultual. Elas ficavam ou no templo ou nas ruas. Lembra aquela passagem que um homem ia até uma porta e ela estava lá, a prostituta? Era nessa vibe. E aí ela levava para casa dela. Por isso que provérbio diz assim, ó: cuidado com a mulher que passa na rua chamando seu nome, chamando, olha, vem, a minha cama tá preparada, não vai dar nada não. É a mesma vibe. Quando a gente vai falar de taverna, é período medieval. Mas fica tranquilo que esses errinhos históricos não afetam a doutrina bíblica. Mas é muito linda essa... Hoje eu vou estar passando na aula, na igreja que eu dou ali na Ag Vida. Eu vou estar passando esse vídeo. E nesse vídeo vai mostrar como que Maria Madalena tem um encontro com Cristo. E ele tem um diálogo... Gente, ó, vou te falar. A líder de hoje acertou, viu? Como que Jesus fala com ela. A forma como Jesus se pronuncia. Que Jesus toca. E toda a logística do filme é incrível. É uma série que eu já perdi a conta quantas vezes já chorei. É muito forte. E você aí que não assistiu ainda, vale a pena, tá? Tá na 4ª temporada agora, ressuscitando Lázaro. Outra cena belíssima. E hoje na aula, já para deixar um gostinho para vocês, eu vou contar sobre Maria Madalena. E pasme, gente, ela tinha família. A gente sabe quem são os irmãos dela. A gente sabe aonde que ela morava. E possivelmente ela sofreu uma coisa muito triste. Então, quer saber mais? Fica ligado segunda-feira. Hoje a galera que vai estar na aula já vai descobrir quem é Maria Madalena. E não é aquela mulher que você conheceu na Bíblia. Tá bom? É uma aula muito legal, muito interativa. E eu vou passar também esse vídeo. Jonathan, abre a tela toda pra mim, meu gato, por favor. Vamos ver se mais alguém falou alguma coisa. Gente, seguinte. Como eu disse, minha principal proposta para vocês hoje é que vocês possam crescer no conhecimento, que vocês possam querer mais de Deus, né? Acessar as coisas que Deus tem para vocês. Hoje, eu vou até fazer um merchan aqui, tô para conversar ainda com a galera disso, mas vai ter uma semana universitária. Ó, Candeias, tô pedindo patrocínio não, mas me chama, meu filho. Tô aí pra servir vocês. Semana universitária lá em Candeias, né? Meu professor Rodrigo Silva vai estar aí também, como outros nomes também da teologia e da ciência. Então você que quer participar da semana universitária, entra aí no aplicativo ou no Instagram da Igreja Candeias, tá bom? Da Igreja Batista Candeias. E você vai ter acesso a uma semana fantástica que vai acontecer ali em novembro, tá bom, gente? Dia 22, 23 e 24. Se eu errar a data, fica tranquilo, entra lá no site deles, entra no Instagram e vai estar tudo certinho. Senti de falar porque é uma semana que a proposta é como que um jovem se mantém firme na universidade. E você vai perceber que a Bíblia não é tão fácil de argumentar, não. Não é tão simples dizer que a gente acredita em uma mentira. E eu também, como teólogo, estudos em arqueologia e agora em história, eu posso te falar. Não é tão simples bater contra a Bíblia. Tem argumentos fortíssimos, basta você saber estudar. E você vai ter essa força para falar da Escritura. Mas, queridos, nosso horário está chegando ao fim. Sempre digo que é uma honra. Não é só em questão de eu dar aula, mas é esse bate-papo. Eu quero que seja sempre um bate-papo. Aula por aula, vocês podiam ir para uma faculdade ou até mesmo comprar um curso. Se fosse para isso, eu não estaria aqui. Eu quero que vocês entendam que ser um pai, não da forma como foi ensinado, pejorativo, mas um mentor para a sua vida. Estou aqui para caminhar com você. Se você quer realmente aprender a escritura, aprender a falar em público, sem medo, sem vergonha. Se você quer ter um contato melhor com a sociedade, e você tem vergonha de fazer um amigo, estou aqui para te guiar e levar você a outro patamar. Se você quer realmente ser e aprender mais, temos aqui o nosso escritório, a nossa empresa, no qual você pode ter aulas presenciais e óbvio, professor, tem custo? Não, tem investimento.
Todo conhecimento é um investimento sobre sua vida. Se você quer realmente sair do zero e ir pro avançado, se você quer realmente dominar alguma coisa, custa dinheiro, custa tempo e custa fidelidade. Não estou dizendo a minha pessoa, estou dizendo a palavra de Deus e aos seus sonhos. Talvez hoje o que falta para você realizar o seu sonho é o conhecimento. Essa é a parte fácil, eu estou aqui, tá bom? Aquele beijo do seu professor, é sempre um prazer, uma honra estar às tardes de segunda-feira com vocês. Aquele beijo, Deus abençoe, até segunda-feira.